il problema della compatibilità delle attività è un problema che riguarda ambedue i parchi. Probabilmente nell'illustrazione che faceva stamattina il dottor Apollonio abbiamo visto che per quanto riguarda il parco di Iguazú questo problema si pone soprattutto nella zona delle cascate dove è presente un forte turismo richiamato dalla bellezza straordinaria di questi luoghi, e un problema sulla compatibilità lo hanno anche per le zone intorno al parco, per tutto il perimetro del parco. Il problema della compatibilità nel caso nostro del parco di Migliarino San Rossore e Massagiuccoli è un problema che ci riguarda perché le attività le abbiamo già dentro il perimetro del parco, con la precisazione che avevo fatto stamattina che noi, parlando di parco, includiamo anche le aree contigue per la particolare regime normativo che abbiamo qui a Migliarino San Rossore e Massagiuccoli. Anche questa seconda sessione è impostata come stamattina come scambio di esperienze, quindi ci saranno prima le esperienze degli amici brasiliani e poi alcune esperienze qui che sono maturate qui in Toscana. Esperienze secondo noi molto significative sia le une che le altre. In particolare per gli interventi dei brasiliani, cui poi lascio subito la parola, abbiamo due interventi. Il primo è quello di Jair Coz, che è sovrintendente all'ambiente di Itaipu. Itaipu è una realtà molto grande, una realtà molto forte in Brasile, è la realtà che si occupa della centrale di Itaipu, che è la centrale idroelettrica che produce più energia di questo tipo al mondo. Però accanto a questa attività primaria Itaipu ha sviluppato una serie di attività sulla sostenibilità e sull'educazione ambientale che sono molto interessanti. Io ho avuto la fortuna di poter visitare alcune attività che loro svolgono e ritengo che siano molto interessanti e possono dare degli spunti anche molto significativi anche per le esperienze nostre. Seguirà poi il professor Zanet, che è dell'Università del Paraná, che ha approfondito tutta una serie di tematiche e che ci illustrerà poi queste problematiche, soprattutto legate anche ad attività produttive. Do subito la parola a Jair, che ci mostrerà le interessanti attività che oggi Itaipu sta facendo su questo settore. Obrigado, Sérgio. Em primeiro lugar, em seu nome, pela oportunidade de estarmos aqui compartilhando a nossa experiência neste seminário. E não necessariamente Itaipu tem um parque, mas tem áreas protegidas também. E dentro desse contexto da conservação da biodiversidade, mas não somente da biodiversidade, no sentido da proteção, mas da interação muito grande que tem com o meio, ou seja, com a bacia hidrográfica e com os moradores da bacia hidrográfica, é que nós desenvolvemos esse programa como um programa que busca a sustentabilidade desse território. Então, vocês vão ver que é um território altamente impactado em termos de produção, de ocupação humana, antrópica, e a partir daí foi desenvolvido este projeto. Isso é só para vocês terem uma ideia, esse é o lago de Itaipu. Ele tem uma superfície de 1.350 quilômetros quadrados, e uma profundidade média de 22 metros e uma extensão de 170 quilômetros. E um perímetro muito grande, de 1.340 quilômetros de perímetro, ou seja, de faixa de proteção.
Itaipu está numa região, como vocês já viram, a região das Cataratas, do Parque Nacional, e é uma região de tríplice fronteira. Então, uma região que tem realmente uma ocupação étnica muito rica. Nós temos hoje em torno de 50 e poucas etnias convivendo neste território, né? Inclusive, muitos italianos vivem nesse território. Vocês terem uma ideia da localização, onde está aquele marcador que estava antes? Grazie. Então, vocês terem realmente uma localização em termos de América Latina, a Itaipu se localiza numa posição estratégica no final da bacia do Paraná 3, aqui em vizinho com o Paraguai, uma vez que o empreendimento inclusive ele é binacional. E uma região também onde nós temos a Bacia do Prata, então, que envolve 5 países. Ou seja, o Brasil, o Paraguai, que fica integralmente na bacia, a Argentina, a Bolívia e o Uruguai. O Brasil é realmente muito rico na questão da água, e essa bacia hidrográfica do Rio Paraná, por exemplo, ela nasce, na verdade, em Brasília. Então, aqui é Brasília e aqui embaixo é a Itaipu. É a última hidrelétrica de uma série de hidrelétricas que estão nesta bacia, que é uma bacia muito rica em termos de volume de água. Nessa região, nós também temos o aquífero Guarani, ou seja, faz parte desse território, vocês todos já devem ter ouvido falar, que também, por sua vez, se estende novamente praticamente em todo o território da bacia hidrográfica do Rio Paraná e da Bacia do Prata. Aqui, em média, tem uma profundidade de 700 a 1.000 metros de profundidade, o aquífero Guarani. Então, essa é a bacia hidrográfica. Aqui vocês têm uma visão da Itaipu. A Itaipu realmente é o maior empreendimento hidrelétrico, Três Gargantas, que se inspirou inclusive tecnologicamente na Itaipu, vai ser a unidade de maior capacidade de produção de energia hidrelétrica quando estiver finalizada. No entanto, a Itaipu vai manter a questão da maior produtividade, porque lá eles têm uma sazonalidade de água, enquanto que nós temos sempre uma vazão média de 10.000 metros cúbicos por segundo. A Itaipu, diferente um pouco dos outros empreendimentos hidrelétricos no Brasil, já nasceu com uma preocupação ambiental. Isso aqui foi resultante, vocês lembram que em 71 foi a primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente, Estocolmo. E então, quem chefiava a delegação brasileira era o Costa Cavalcanti, o general Costa Cavalcanti, que depois veio a ser o presidente da Itaipu. E que estava também, então, à frente da discussão da Itaipu Binacional. E ele trouxe dessa conferência mundial já alguns elementos de preocupação ambiental que em outros empreendimentos até o momento não havia. Então, o Itaipu realmente já nasceu, mesmo antes do início das suas atividades, em 82, já nasceu há 10 anos antes, já nasceu com essa preocupação do manejo e das medidas, mitigadoras do impacto ambiental e compensadoras do impacto ambiental. E depois já teve em 75 um plano básico de conservação do meio ambiente e em 82 o plano diretor já do chamado do reservatório. Em 2000, ainda muito focado nos municípios chamados lindeiros, são aqueles que tiveram área inundada pelo lago.
Esse era um foco prioritário de Itaipu naquele momento, até em função da interface, da questão dos royalties que esses municípios recebem ainda até hoje e vão ser revistos em 2023. A Itaipu também teve uma preocupação na época com a questão antropológica regional e constituiu o Ecomuseu de Itaipu. Não é um museu tradicional, mas um museu voltado mais para a preservação da história, mas também com uma grande interface contínua com a comunidade do entorno, principalmente para efeitos de educação ambiental. Outra grande preocupação foi a gestão voltada para o setor de fauna. Então, a Itaipu foi constituindo os chamados refúgios biológicos. Esse é o refúgio biológico que fica perto da usina, se chama Bela Vista. Ele, inclusive, hoje ele tem uma aplicação de princípios de construção sustentáveis, como vocês podem ver aqui. E nesse local também tem o hospital veterinário, que hoje, em termos de Brasil, é o hospital de referência na questão da fauna silvestre. Só algumas imagens. Aí temos uma parceria forte, né, com o Parque Nacional de Iguaçu. Também tem, para efeitos de educação e ambiental, a questão do zoológico. Então, essa unidade é muito utilizada para a comunidade do entorno. Uma questão muito diferenciada e importante foi essa chamada faixa de proteção que Itaipu fez ao longo dos anos, envolvendo todo o reservatório. Havia, claro, que um atendimento à questão legal, mas o objetivo principal era realmente preservar o lago, né, do seu entorno, dos impactos ambientais do seu entorno, mas também já com uma visão de preservação da biodiversidade, né, da fauna e da flora. Então, vocês podem ver que no Paraguai foram constituídas grandes reservas, 14 mil hectares, mais 13 mil hectares, mais as reservas outras menores no Brasil e no Paraguai, os chamados refúgios. As áreas protegidas, portanto, no lado brasileiro, tem 29 mil hectares, no lado paraguaio, 31 mil hectares. Então, só nessa chamada faixa de proteção dá essa quantidade de hectares. Por quê? Porque tem 1.395 quilômetros do lado brasileiro e 1.524 quilômetros no lado paraguaio. Média 210 metros de largura. Vocês terem uma ideia, então, aqui está o Parque Nacional, como vocês já viram antes, aqui está o lago. Aqui dá para observar a faixa de proteção e aqui em cima tem um outro Parque Nacional, que é o Parque Nacional de Ilha Grande. Então foram construídos esses refúgios. Vocês podem ver que o Paraguai, hoje também bastante ocupado, mas aqui era tudo floresta, né? Essa região já era uma região ocupada. Então, o Lago de Itaipu tem uma área do chamado reservatório de 135 mil hectares e tem uma área seca de preservação ambiental de 100 mil hectares. Vocês podem observar que no lado brasileiro realmente já a agricultura e a mata explorada na época de 76 já era praticamente toda a região ocupada pelos imigrantes que vinham do Rio Grande do Sul, né? Ocuparam essa região. Diferente do Paraguai, que praticamente era tudo floresta nativa. Então o Paraguai tinha mais uma preocupação de proteger e do lado brasileiro teve que se refazer a mata. Para isso se implantou em 79 e 81 a chamada cortina florestal. Foram plantadas 1,3 milhões de árvores. De 83 a 86, mais 12 milhões de árvores junto com os agricultores. De 86 a 91, mais 5,4 milhões de árvores com contratados. E depois, em parceria com os municípios, mais 4,3 milhões de árvores,
fazendo um total de 23,2 milhões de árvores. Em média, a gente planta 500 mil, 600 mil, 800 mil árvores por ano. Essa é uma visão da faixa de proteção. Então, a maioria das espécies eram espécies nativas, mas havia uma dificuldade de ter na época mudas, então houve também a implantação de algumas exóticas, no caso a leucena com a tipuana. Em todos os casos, os problemas foram muitos no início, né, em função da reação também dos agricultores do entorno. Mas como vocês podem ver, essas dificuldades, todas elas foram superadas, tanto que a faixa de proteção hoje já é uma floresta de 30 anos. Aqui vocês têm uma visão da chamada cortina florestal, que foi o primeiro plantio, que precisa de um manejo constante. Toda a estrutura que foi necessária, todo cuidado que é um cuidado constante, com o fogo, com as formigas, com as invasoras, com as próprias áreas ainda a serem reflorestadas. Então, é um trabalho constante, contínuo, mas hoje praticamente 100% da faixa de proteção está concluída. E vocês podem ver que já se forma um bosque, um subbosque. Em todos os casos, esse período, a concepção de trabalho da Itaipu em gestão ambiental era trabalhar com as cidades chamadas lindeiras, cuidar da fauna e da flora no contexto dos refúgios, fazer a proteção da mata ciliar, do reservatório e trabalhar a educação ambiental a partir do ecomuseu. Agora, em 2003, quando assumiu o governo Lula, foi a primeira vez que foi nomeado um diretor que era da região, que era inclusive um engenheiro agrônomo, o nosso diretor-geral, Jorge Miguel Samek. E também um diretor de meio ambiente que também é da região, originário da região, e que tem uma luta muito antiga com o tema de água e tema ambiental, foi constituinte brasileiro. Então, a partir já de uma percepção diferente, né, da questão da Itaipu no seu contexto regional, é que se voltou para uma visão mais sistêmica de gestão ambiental, com foco na sustentabilidade. É isso que eu vou mostrar para vocês, que eu acho que é a experiência que a gente quer compartilhar. A primeira questão é que houve já uma conectividade com a problemática global, ou seja, todo o planejamento estratégico que se fez na Itaipu em 2003 já foi olhando a questão da problemática global, a questão das mudanças climáticas, a questão dos recursos naturais, do uso, né, mais sustentável, e da energia, da questão dos alimentos, da recuperação ambiental, da água principalmente, que é o nosso principal ativo, né? E isso conectado com a questão local. Então, com isso, a gente sempre trabalha com a região de que a proteção ambiental, seja de um parque nacional, como o caso do Iguaçu, como poderia ser do parque aqui, ou do próprio lago, ou da questão da biodiversidade, não é uma questão local, é uma questão global. Então, a gente faz com que as pessoas entendam que o global é onde elas estão. O global não é na Europa, não é nos Estados Unidos, não é no Canadá. Ou seja, o global de cada um de nós é onde nós estamos. Então a gente faz com que eles percebam que cada um de nós tem a sua parcela de participação do que está acontecendo, para não achar que o problema da Groenlândia é um problema somente dos italianos. Também é um problema nosso. E assim por diante, né? Um outro problema que não poderíamos deixar de abordar, porque o nosso principal ativo é a água, é a questão da problemática da água. E principalmente quanto ao acesso à água de qualidade. Então, isso também é um aspecto bastante explorado na nossa região. E como é que nós participamos desse contexto global? Então, vocês veem aqui uma divisão geopolítica do nosso território. São 29 municípios
Nessa região aqui tem em torno de 1 milhão de pessoas que vivem nessa região. Então, um dos elementos que nós trabalhamos muito forte é a questão da eutrofização, decorrente do aporte de nutrientes. Vocês estão vendo aqui, vocês me desculpem se tiver algum erro de italiano, né? Aqui para cima, mas foi para facilitar um pouquinho a compreensão, né? Então, aqui o aporte de nutrientes. Nós temos na região a maior suinicultura do estado do Paraná, a maior avicultura do estado do Paraná e a maior bovinocultura de leite do estado do Paraná. Então, realmente há muitos resíduos decorrentes dos sistemas de produção agropecuários. É um foco onde nós estamos trabalhando muito fortemente. Nós também temos um amigo visitante chamado Mexilhão Dourado, que veio nas águas de lastro, né, da Ásia, né, realmente tem nos incomodado um pouco, não para efeitos de produção de energia, mas principalmente no uso múltiplo das águas, né, como produção de peixes em tanque-rede, por exemplo, ele fixa, né, acaba fixando e realmente atrapalha um pouco essas atividades. Outro elemento que a gente trabalha muito é a questão da sedimentação. Vocês todos sabem que os sedimentos emitem CO2, o solo, né, o cultivo do solo, a própria perda do solo. Então nós trabalhamos também a questão do valor econômico da perda do solo, para que as pessoas entendam que não se trata apenas de uma questão ambiental, trata-se também de uma questão de patrimônio dele mesmo, do próprio agricultor, porque perder 1 centímetro de solo leva muitos anos para recuperar. Então, tem realmente um aporte grande de nutrientes, né, sedimentos na região. A questão do uso de agrotóxicos, esse é um outro problema muito forte na nossa região, porque é uma região de monocultura, soja, milho, trigo. E nós temos um problema aqui no Paraguai, muitos agrotóxicos que já são proibidos no Brasil ainda são produzidos no Paraguai e são contrabandeados para o lado brasileiro. Nós estamos em conversação com o Paraguai para ver se também retira da legalidade estes produtos. E o pior é que esses produtos são escondidos do lado brasileiro, as embalagens. As embalagens brasileiras são recolhidas pela lei, mas estas que vêm contrabandeadas, elas são escondidas e por isso acabam contaminando o meio ambiente também e afetando a biodiversidade. Aquilo que eu já falei, que é a questão dos efluentes das atividades produtivas e também a questão do lixo e do esgoto. A deflorestação que o Apolônio já mostrou para vocês, né? Então vocês veem que em 65, alguns anos antes da instalação, 20 e poucos anos antes, esse território todo ainda era coberto de floresta. Então, em contexto já com uma preocupação também do Estado do Paraná de recuperação de áreas degradadas e áreas prioritárias, vocês podem ver que aqui no Lago de Itaipu já temos uma situação de recuperação prioritária. Isso tudo faz com que a gente trabalhe essa sociedade do entorno nesta questão da preocupação e a necessidade de rever os seus modos de produzir e de consumir e de se relacionar com o meio ambiente. E a Itaipu, como uma empresa, não poderia ficar fora desse contexto. Acho que a importância das grandes empresas é a influência que elas têm no território. Por isso que elas têm que se posicionar com uma responsabilidade socioambiental, incentivando o desenvolvimento sustentável. Então essa passou a integrar o negócio da empresa. Decorrente do planejamento estratégico, foi desenvolvida essa nova missão. Essa nova missão tem por trás dela valores, tem por trás dela os planos estratégicos e operacionais da empresa. Isso tudo amparado pelos documentos planetários. A gente trabalha muito fortemente a Carta da Terra no nosso território, mas também o Tratado
para sociedades sustentáveis, o Tratado de Educação Ambiental para Sociedades Sustentáveis. E, obviamente, todos os demais documentos, como as metas do milênio. E aí um posicionamento de Itaipu interno também teve que se modificar. Tivemos que alterar nossa estrutura tradicional. Isso também é importante dizer que não necessariamente uma mudança de postura assim seja fácil. Necessitou-se também uma mudança interna. Sair de uma estrutura tradicional para uma estrutura de matricialidade. Isso também foi bastante trabalhoso, principalmente na gestão por programas e na gestão participativa, utilizando também o PDCA na gestão ambiental e a gestão da informação territorial. E aí se desenvolveu o programa, e o programa focado no tema água, ou seja, como é uma região agrícola, as pessoas estavam acostumadas a cultivar os solos, e a gente introduziu a lógica de que as águas também têm que ser cultivadas, do mesmo jeito que se cultivam os solos. Então o programa tem hoje 63 ações, 20 programas. Essa é uma visão integral do programa. Eu vou agora não entrar em detalhes porque o tempo não nos permite, mas só fazer uma visão geral para vocês. Então a primeira grande mudança foi tomar como a bacia hidrográfica como unidade de gestão. Essa é a primeira coisa que talvez seja a mais importante, a mais fundamental. E a partir daí nós trabalhamos essas etapas, selecionando a microbacia, sensibilizando a comunidade, formando um comitê gestor, fazendo as oficinas do futuro, fazendo a chamada de parceiros, fazendo o Pacto das Águas, depois sim firmando os convênios e celebrando os resultados. É só uma visão metodológica. Então nós começamos a trabalhar não só com os municípios lindeiros, mas com a bacia hidrográfica, ou seja, com o divisor de água. E aí a partir de microbacias, nós estamos chegando hoje em 150 microbacias em todos os municípios. E cada município desses tem um comitê gestor. Então esse comitê gestor ele é gerenciado por alguém escolhido na comunidade. Quem que participa desse comitê? Que forma uma grande rede de relacionamento. Ou seja, aí participam os órgãos ambientais, participam as cooperativas, as universidades, as ONGs, as associações de produtores, ou seja, é realmente o segmento social representativo de cada região. E aí, para efeitos de educação ambiental, uma experiência que tem se mostrado muito positiva são esses das oficinas do futuro. A gente trabalha primeiro o Muro das Lamentações. Isso aqui é uma metodologia inspirada em Paulo Freire. Então, primeiro a gente trabalha o Muro das Lamentações. A gente faz com que as pessoas realmente coloquem para fora todas as suas reclamações e lamentações. E depois sim se trabalha a árvore da esperança, como se fosse uma visão de futuro. E cada esperança ela é votada. E depois se faz o caminho adiante, ou seja, como é que chegamos até essa visão do futuro. E isso faz com que a sociedade perceba que não necessariamente depende do governo, tudo, ou da região, ou do município, mas que muitas coisas ela pode fazer enquanto sociedade, enquanto comunidade. E aí também são feitos os chamados agendas. Agendas nós chamamos de Agenda 21 do pedaço. Não sei se vocês conseguem entender o que eu estou tentando dizer, mas é que cada microbacia então passa a ter uma Agenda 21. E aí é feito um grande pacto das águas, ou seja, esse pacto das águas é feito em cada comunidade e a gente trabalha todos os elementos inerentes à Carta da Terra, como a mística da água, a mística do fogo, a mística da própria terra e do próprio ar, e também a mística da paz, da ecologia e da sociedade, da mais justiça social e econômica, e também um respeito à comunidade de vida. Então, é importante dizer, para efeitos meteorológicos, que esses elementos têm que estar presentes para que a sociedade realmente perceba. E aí é que é feito o pacto.
Vocês podem ver que, nessas imagens, que cada comunidade faz o seu pacto. Os atores dessa peça são os moradores da microbacia. Então, esses são, vocês podem ver que cada um apresenta as suas questões culturais, o bolo, né? Você veja bem o bolo na forma da microbacia, ou seja, antes as pessoas não tinham uma ideia do que era uma microbacia, né? Então, é importante, vocês vejam bem a pessoa, aqui, por exemplo, essa senhora identificando aonde ela mora na microbacia, então isso é muito importante. Essa visão de território, é uma visão de comunidade nova, faz com que as pessoas vejam uma nova territorialidade, uma nova ligação entre elas a partir do elemento água. Então isso é muito importante. Aí sim são feitos os convênios sempre com os municípios, com os parceiros, nós envolvemos todas as universidades, os alunos na região. Procuramos utilizar prioritariamente as ONGs locais. Isso é muito importante. Não se muda um território se você não utilizar quem mora no território. Mesmo que não sejam, mesmo que tenha uma organização mais competente no Rio de Janeiro, por exemplo. Mas eu vou tentar buscar o ator que está lá no território, porque senão esse outro vem e depois vai embora. Ou então, no mínimo, se vier, tem que ajudar a transmitir o conhecimento. Então, mas nós sempre valorizamos essas comunidades locais, associações. Por exemplo, essa é uma cooperativa de assistência técnica e extensão rural agroecológica. Por exemplo, essa aqui é uma associação que começou a produzir mel, hoje já está exportando mel. Essa é a organização do Sem Terra, um instituto que tem uma parceria com a Universidade Federal do Paraná, no primeiro curso tecnólogo em agroecologia do estado do Paraná. Esse aqui é que trabalha com plantas medicinais, esse trabalha com comercialização de produtos orgânicos, essa é uma agência de desenvolvimento, essas são as colônias de pescadores, quer dizer, ou seja, são realmente esses atores locais que são os chamados parceiros prioritários. E também com as organizações e instituições internacionais, para mostrar de que o projeto não é um projeto somente político. Está aqui a Universidade de Pisa, está aqui o reitor, quando esteve lá conosco, assinando esta nossa parceria. Está aqui o Centro de Saberes e Cuidados Socioambientais da Bacia do Prata, que reúne todos os 5 países. E tudo isso realmente resguardado por um amplo processo de educação ambiental. Esse processo de educação ambiental, ele tanto é formal como não formal. Então tem a rede linha ecológica, tem todos os materiais, por exemplo, o mundo orgânico, a própria peça de teatro, ou seja, realmente isso tudo está muito interligado, uma coisa com a outra, de tal maneira que, por exemplo, esse curso que é o curso de educadores ambientais, que fizemos junto em parceria com o Parque Nacional, tanto os municípios do entorno do parque como do entorno do lago participaram desse processo de capacitação, que hoje envolve mais de 10 mil pessoas, porque ele é feito na forma de mandala, ou seja, cada pessoa formada tinha que trazer mais 10, em termos de ação ambiental, né? Então, em vez de fazer uma monografia no final do curso, tinha que trazer mais 10 e desenvolver um projeto, né? Essa que é a grande diferença. Esse processo leva à recuperação dos chamados passivos ambientais. Então, essas são atividades chamadas coletivas, onde se pode pôr dinheiro público. Então, por exemplo, o abastecedouro para lavar os equipamentos agrícolas e abastecer os equipamentos agrícolas, o terraceamento para fazer a contenção da erosão, a parte do incentivo ao plantio direto, a readequação de estradas, e principalmente a proteção das matas ciliares. Nós chegamos em 500 quilômetros de cerca de proteção. Seria como ir de Foz do Iguaçu a Curitiba. Isso significa o agricultor conscientemente afastando sua produção das faixas de proteção. Isso é muito importante. E no começo mostrou-se de que isso só foi possível pelo processo de educação ambiental. Tanto que pela lei você não consegue fazer. Só quando ele realmente compreender por que isso deve ser feito.
E também a adubação verde, distribuidores de dejetos, a questão da recuperação das nascentes. E as ações dentro das propriedades, nós não podemos colocar dinheiro público. Esta é uma coisa que ainda falta no sistema financeiro nacional nosso. Nós tentamos conseguir um fundo do GEF, do Global Environment Facility, ou seja, do Fundo Mundial para o Meio Ambiente. Nós procuramos conseguir um dinheiro para constituir um fundo para exatamente que o agricultor possa fazer a recuperação dos seus passivos ambientais dentro da propriedade. Mas o que nós podemos fazer foi fazer o projeto. Então nós temos projeto propriedade a propriedade, como é que está a propriedade e como ela deveria estar à luz da legislação ambiental. Nós estamos já com 5.000 projetos elaborados, 5.000 propriedades com esses projetos. Isso feito em software livre, junto com aqueles acadêmicos, né, das universidades. Essa é uma visão de uma propriedade que depois passa a ter uma visão de cada microbacia. E isso permite que os proprietários façam seus termos de ajuste de conduta, né, com o Ministério Público. Isso tudo permite, então, a gente falar em proteção da biodiversidade. Ou seja, como é que você pode, então, falar a partir dessa chamada faixa de proteção, você falar realmente na conservação da biodiversidade, conectando estes chamados corredores. Então, nada adiantaria conectar o Parque Nacional do Iguaçu com o Lago de Itaipu se aqui ao redor você não começasse a ter ações de recuperação ambiental. Isso seria muito frágil ambientalmente falando. Então, para vocês terem uma ideia, foi constituído também um comitê gestor para isto, envolvendo todos os parceiros. E aqui vocês têm uma visão, então, de como esse corredor é importante, porque ele pode ser um corredor trinacional, que nem o Apolônio já falou. Você tem a parte do Rio Grande do Sul, aqui que tem uma reserva, a parte da Argentina, o Parque Nacional. Aqui você tem a faixa de proteção de Itaipu, aqui você tem Ilha Grande, e lá em cima você tem o Morro do Diabo, já chegando em São Paulo. Então aqui uma visão aproximada exatamente dessa conexão. Vou mostrar para vocês como é que isso está acontecendo. Aqui tem uma área de preservação permanente, aqui está o parque e aqui está a faixa de proteção. Então a ideia é exatamente essa conexão. Essa conexão já está feita e assim vai se reconstituindo as chamadas matas ciliares dos rios, não só desse, mas também dos outros rios. Então esse é um pouquinho o objetivo de reconectar os remanescentes florestais. Essa é uma ideia, uma visão exatamente dos fragmentos florestais que vão ligando. Aqui você tem a saída do Parque Nacional. Exatamente aqui essa área de preservação, e aí você vai indo... Oi? Sim, desculpa, pensei que tinha uma pergunta. Então mais uma visão da chamada, chegando já no Lago de Itaipu, né? Aqui chegando no lago, fazendo essa conexão. Então, só para vocês terem uma ideia ali, o solo realmente é muito rico. Isso aí foi em início de 2003, né, Apolônio? Início de 2003, vocês terem uma ideia de como é que realmente se desenvolveu rapidamente, ó, vocês terem uma ideia, né? Então, reconectar todos esses corredores a partir da bacia hidrográfica, esse que é o objetivo que a gente está desenvolvendo. Isso também não adianta se a gente não mudar um pouco os modos de produzir e consumir daquela comunidade. Então, para isso a gente apoia a agricultura orgânica. Aí tem todo um processo de apoio à assistência técnica, comercialização, com agroindústrias. A questão da agricultura familiar, nós temos parcerias com todos os movimentos sem terra na região, os chamados reassentamentos. Com as plantas medicinais, nós temos um projeto, né, junto com o governo brasileiro, uma política nacional de utilização das plantas medicinais no sistema público de saúde. Então nós incentivamos isso muito fortemente na nossa região, e não só como remédio, mas também e principalmente como alimento. A questão da produção de peixe, principalmente a partir da utilização de tanques-redes, para isso foi constituído os chamados
projetos aquícolas. Foi aqui que o presidente entregou as chamadas primeiras áreas aquícolas do Brasil. Então, é como se fosse uma reforma agrária em cima da água, né? Então, é a introdução para a merenda escolar, uma visão dos tanques-rede. Os segmentos críticos, como é o caso de jovens que têm conflito com a lei ou em situação de vulnerabilidade social. A questão vocês aqui na Europa não têm, mas nós temos lá os catadores de lixo, né? Então, para isso a gente também fez um projeto de coleta solidária, organizando eles, capacitando em um processo amplo de reaproveitamento dos materiais reutilizáveis em todos os municípios. Nós também temos as comunidades tradicionais, indígenas, avá-guaranis. Então a gente também incentiva a questão da sustentabilidade destas comunidades a partir da recuperação cultural, da produção do artesanato e também do cultivo e produção orgânica. E também ações de mitigação da própria questão das emissões. Então a gente trabalha muito forte numa chamada Plataforma Itaipu de Energias Renováveis. A gente tem uma parceria com a Fiat, a gente está fazendo o carro elétrico, mas a gente está trabalhando muito da produção também da questão dos efluentes. Por exemplo, aqui é uma unidade de produção de energia junto com a Copel, a Sanepar, na questão de uma estação de tratamento em Foz do Iguaçu. Isso aqui é uma produção de energia a partir dos efluentes da suinicultura. E a gente também está trabalhando muito fortemente no hidrogênio. E estamos, inclusive, agora tendo que desenvolver mais a questão da própria energia solar. Então, são iniciativas, porque a gente acha que Itaipu, por ser uma produtora de energia, tem essa responsabilidade de trabalhar com a questão das energias renováveis. Esse, inclusive, é um carrinho elétrico do catador. A gente está desenvolvendo um carrinho elétrico para esse catador de materiais recicláveis, porque ele empurra o carrinho. Então, a gente está desenvolvendo um carrinho elétrico para... Essa é uma associação dos catadores brasileiros. É a segunda organização social, a segunda maior organização social depois do Movimento Sem Terra, é essa associação dos catadores de materiais recicláveis. Também trabalhamos a questão da tecnologia, e aí vem depois o Flávio Zanetti vai falar um pouquinho da questão da UNILA, que está dentro desse contexto, desta visão. Nós temos lá o Parque Tecnológico de Itaipu. Então, a partir desse parque a gente tem como objetivo trabalhar essa questão da integração tecnológica, democratização, o acesso à própria internet nos municípios e assim por diante. E também outros projetos que não vou citar aqui, de projetos sociais como combate à violência infanto-juvenil, a exploração sexual infanto-juvenil na fronteira, um programa de saúde na fronteira, ou seja, são vários outros projetos sociais. Tudo isso tem que ser monitorado. Então, a gente tem a nossa rede de monitoramento tradicional. Mas o que está fazendo a grande diferença é esse chamado monitoramento participativo por bioindicadores. Ou seja, é a própria comunidade monitorando a sua microbacia. E aí, a partir disso, eles conseguem fazer uma leitura da qualidade ambiental do seu território. Então, esse monitoramento ambiental participativo, vocês podem ver que ele parte de um princípio simples. Eles aprendem a identificar exatamente esses bioindicadores. Se tiver esses bichinhos aqui, então a água está boa. Se tiver esses, ela está mais ou menos. Se tiver esses aqui, ela está poluída. Então é uma interpretação do seu território. Então aqui mostrando exatamente eles fazendo as campanhas, né? A gente também procura fazer a convalidação externa também do projeto, então a gente participa em todos os fóruns. Nós tivemos agora em Istambul, no Fórum Mundial da Água. Então a gente procura participar de todas as oportunidades que a gente tem para compartilhar e aprender e avançar também no nosso projeto.
todo ano a gente faz os chamados diálogos do programa Cultivando Água Boa. É um processo de avaliação, não só no nosso território, mas junto com a Bacia do Prata. Se não me engano, o Roberto Spando esteve aqui num desses eventos, né, Roberto? Então, todo ano vocês veem que a gente faz um encontro anual. Quero já convidá-los para esse ano. Vai ser dia 18 e 19. Vai ser 18 e 19 de novembro. Vai ser o nosso encontro, o 6º encontro do programa Cultivando Água Boa. E antes disso, acontece um encontro em cada município. E sempre tem um tema. No ano passado, o tema foi a questão das mudanças climáticas. E esse ano a gente está decidindo o tema, mas provavelmente, como vai começar o Congresso Nacional do FIB, não sei se vocês já ouviram falar do indicador do FIB, que é uma experiência que está se desenvolvendo no Butão. Se chama Felicidade Interna Bruta. É um contraponto ao PIB, ao Produto Interno Bruto. Então a gente vai trabalhar o primeiro seminário. Talvez venham a ser os indicadores que a ONU ainda está analisando, que venham substituir as chamadas metas do milênio. É uma experiência, vocês consultarem a internet, vocês já vão acessar. Nós vamos fazer esse encontro, vai ser logo depois do encontro do Cultivando Água Boa, vai ser esse primeiro Congresso Nacional do FIB. Então é um encontro grande, ele reúne em torno de mais de 3 mil participantes, né, numa feira. É uma feira que reúne boas práticas, troca de experiências, oficinas e palestras. É um processo de avaliação, ao mesmo tempo planejamento e ao mesmo tempo pactuação daquilo que estamos fazendo neste território. E a gente tem também os mecanismos para tentar colaborar com as outras regiões, como é o caso do Centro de Saberes e do Centro de Hidroinformática. Mas o que a gente busca mesmo é isso aqui. A gente busca novas posturas institucionais, tanto públicas como privadas, a partir de novas posturas de comunidade, que também são só possíveis a partir de novas posturas individuais. Então, tudo que a gente faz é para tentar mudar o modo de ser e sentir das pessoas, o modo de viver, o modo de produzir e o modo de consumir. Então, é um pouquinho uma visão de sair desse chamado paradigma da conquista para um paradigma do cuidado, sempre inspirado na Carta da Terra. Por isso que a gente foi, inclusive, reconhecido num prêmio, né, da Carta da Terra. Foi um prêmio que nos foi concedido pela primeira vez, uma empresa recebeu esse prêmio da Carta da Terra. Então, também a gente busca sempre esse reconhecimento para mostrar para a comunidade, né, de que a gente está no caminho certo, né. E convidá-los, então, para visitar a região, conhecer a nossa experiência na prática e dizer que também estamos abertos a compartilhar isso que estamos fazendo de uma maneira mais detalhada. Então, nós temos o Complexo Turístico de Itaipu, né, então para vocês conhecerem junto com as cataratas, não vai faltar motivo para vocês irem a Foz do Iguaçu. Muito obrigado.